novamente com o mestre em gestão de comunicação e crise, João José Forne. João, seja bem-vindo. E hoje a gente vai dar continuidade à questão de gestão de crise, vai falar em desinteligência em rede, que pode anteceder uma crise ou estar dentro de uma crise. João, seja muito bem-vindo. Okay, obrigado. Vamos falar sobre um tema que está muito ligado realmente às crises corporativas. Exatamente. João, eu tenho uma frase, um conceito que eu levo de um palestrante, o David Goodman, do MIT, que ele, numa certificação que eu fiz de DPO, né, ele fez uma lista de riscos mundiais, né, aí colocou vazamento de dados, hacker, né, e no topo ele colocou o ser humano como maior risco, pelo nível de estupidez das pessoas, né? Sim. Ele falou no sentido de que quem está conduzindo uma máquina é o ser humano. Quem Sim. está em rede é o ser humano. Então, ele colocou como primeiro maior risco mundial a estupidez humana. Você concorda com isso? O que você pensa desse conceito? Olha, Karina, é o seguinte, há uma expressão Sim. na literatura de gestão de crises que as pessoas, assim, quando eu falo, acham que eu que estou falando. Não. Todos os livros falam sobre isso. O maior número de crises no mundo ocorre por erros humanos. Entre aspas, eu estou falando, porque a expressão é erro humano. Se você for analisar, às vezes, a intervenção num atentado, como agora está sendo discutido lá no Texas, onde morreram 19 crianças e 6 adultos. 19 crianças. Um dos mais violentos, talvez é o segundo mais violento dos Estados Unidos, e lá teve vários erros humanos. E aí você diz, como assim erro humano? Foi um maluco que entrou lá matando e tal. E aí se a gente fizer uma análise fria do acontecimento, o erro humano começa já na segurança da escola, que permitiu a entrada de um cidadão com um fuzil AR-15, usado em guerra, né, usado nos atentados aí, ou na Ucrânia está sendo usado, e ele entrou com esse fuzil dentro de uma escola de crianças, que era de jardim. Então, eu concordo com você que a estupidez humana é responsável por grande parte das crises corporativas que ocorrem no mundo, sim. Exatamente. Você falou de uma palavrinha, uma expressão mágica, erro humano. Erro humano. Numa situação de desinteligência, você tem uma lista de maiores erros que você vê a nível de desinteligência. Quando a gente fala desinteligência, como a gente tem um programa de inteligência policial e forense, a gente tem que usar termos técnicos. A desinteligência é desentendimento, confusões, a pessoa está se desentendendo com a outra. E por N interpretações, cada um vê uma coisa, entende diferente da outra e emite informação diferente da outra também, acha que a outra está entendendo. Não, nós estamos vendo no país hoje vários casos práticos de desinteligência. Por exemplo, a polícia apurando por um caminho determinados atentados ou crimes que ocorreram nos últimos dias aí, um deles aquele lá que ocorreu no Paraná, onde foi morto um militante do PT em Foz do Iguaçu, em que o MP caminha por um caminho, a polícia caminha por outro, né? Houve uma certa divergência entre a delegada que apurou lá o crime e o próprio Ministério Público. Então, assim, e isso atrapalha o quê? Imagina a população olhando isso do lado, vamos dizer assim, da informação, que nós estamos falando de desinteligência, né? E o outro exemplo foi o assassinato do jornalista Dom Phillips e do Bruno, aquele indigenista, lá na Amazônia, onde eu elenquei 4 ou 5 causas que prejudicavam a gestão daquela crise. Sim. Uma delas, a desinformação que ocorreu quando várias fontes, inclusive oficiais, que vinha do governo do Pará até o governo federal, passando pelo governo de Pernambuco, que era o estado de origem do indigenista, passando pela própria FUNAI, que é do governo federal,
e a polícia lá, local. Então, você vê, quando tem várias fontes, ocorre esse problema, e aí tu deixa no meio de quem que está no meio disso? A população que quer informação. Sim. Como que eu vou entender o que está acontecendo quando eu tenho um problema de desinteligência, né, que está ocorrendo na história, vamos dizer, dessa crise? Esse é um problema sério. Você está abordando um tema que deveria ser perseguido muito. E vamos falar de uma empresa, uma organização. Há uma máxima de crise que diz o seguinte: não existe crise bem administrada sem comando. Isso vale para o governo americano, que está tendo uma mini crise agora com o governo da China por causa de um descuido da presidente do Congresso, e eu vou falar descuido para ser muito bem, até cuidadoso, para não falar uma palavra mais forte, de ter visitado Taiwan num momento muito delicado para a história mundial que nós estamos vivendo, né? Um desgaste dos Estados Unidos com a Rússia e tal. Então, o governo americano ele tem que eleger quem vai conduzir essa crise. É aquele Blinken, o secretário de Estado, que está lá dando entrevista todos os dias sobre o problema na Europa, guerra na Ucrânia, o problema agora da China, ele foi ontem na entrevista, é ele que vai conduzir, tudo bem. Porque se o Biden começar a falar, a Pelosi falar, o Blinken falar, nós não ficamos sabendo, afinal, quem é que está conduzindo essa crise? Cada um fala uma coisa. Então, primeira coisa, para administrar e evitar a desinteligência, né, que você chama aí da informação, a crise por desinteligência, é ter o comando, a crise tem um comando. Quem é que está comandando a tua crise? Ah, mas tem que ser o CEO da empresa, o presidente, o diretor, o comandante da guarnição? Não. Você vai eleger alguém, não precisa ser o top. Aliás, não é recomendado que seja. Porque é um alvo, é um alvo. Exatamente, ele é a última palavra. Como é que você vai deixar para ele? Então, exatamente. Você coloca alguém no segundo escalão, alguém abaixo, que vai conduzir a crise, e dá margem a que, se houver um problema de desinformação, eu possa corrigir e colocar as coisas no lugar. Como aconteceu com a Polícia Rodoviária Federal, recentemente, naquele episódio lamentável lá de Sergipe, onde um esquizofrênico, vamos falar a palavra certa, ele tinha problemas mentais, foi morto com um ato precipitado, despreparado. Os policiais eram claramente despreparados para administrar aquela mini crise que não precisava ter e que teve repercussão internacional. O Brasil virou alvo internacional por causa daquele episódio cometido por 2 ou 3 policiais da PRF e que não precisava ter acontecido. Exatamente. Entenderam? Fone, você sempre... Eu sigo você há quase 20 anos, né? A gente se conhece há quase 20 anos. Eu sempre sigo as suas aulas, né? Aulas abertas, e você sempre fala uma coisa: quando começa uma crise, ou antes de começar, a primeira coisa que tem que fazer é dar uma satisfação para público, a população, o usuário, dar uma satisfação, né? E dar um prazo para você de um retorno, né, da resolução disso, mas nunca esconder ou não tem nada para dizer, isso jamais deve ser falado. Né? Como é que você... Karina, algumas palavras é bom que os nossos ouvintes, as pessoas que fazem parte de todo o grupo que te assiste, eles entendam que algumas palavras elas são inevitáveis na gestão de crise, não pode deixar de ter. Você tocou aí no tema transparência. Transparência é aquilo, e eu vou dar um exemplo para vocês. O que está acontecendo no Brasil no momento, nós estamos passando por um apagão de transparência. E eu vou dar exemplo. Os noticiários televisivos, eu assisto no mínimo 3 à noite, em diferentes canais, eu não estou me referindo a um canal, eles dão a notícia envolvendo governos estaduais, municipais e o governo federal, estou falando da área pública no momento, e após dar a notícia, se tornou um hábito, dizendo assim: o órgão tal, o ministério tal, procurado, não se pronunciou. Ora, isso não é um desrespeito apenas à mídia, é um desrespeito ao cidadão que está assistindo aquele jornal.
houve um fato grave divulgado, e você, no outro lado, diz o seguinte: procurado não se pronunciou. Eu tenho obrigação de me pronunciar. Se alguém aí for da área pública e estiver se perguntando, mas por que eu tenho obrigação? Porque você é área pública, você usa o meu dinheiro, o dinheiro da Karina, dos impostos para sobreviver. E você deve satisfação ao público sobre aquele fato negativo que aconteceu. Sim. Nós não estamos pedindo favor. A mídia, ela é caudatária do contribuinte, do constituinte. E ela tem que dar satisfação, por isso que ela vai atrás de você para saber o que você tem a dizer. E você diz assim: eu não vou me pronunciar. O no comments não é uma prática de gestão de crise que deve ser disseminada, como hoje no país nós estamos vivendo um apagão, porque os órgãos públicos começaram a aprender com o governo federal e simplesmente disse no comments, ninguém se pronuncia. Isso é uma barbaridade, para usar uma palavra forte. A gestão de crise implica transparência. Segunda palavra, humildade. A palavra humble, em inglês, humildade, ela está presente todo momento nos livros de gestão de crise. Por que eu tenho que ser humilde? Eu tenho que reconhecer que eu errei. O reconhecimento que errou é bacana. As pessoas vão ter uma empatia por você, porque você foi lá dar uma satisfação e disse assim: nós erramos, mas nós não vamos errar de novo. Eu posso até dar um exemplo aqui. Há uma cadeia de supermercados na Inglaterra e que foi vítima de uma crise que ela não foi culpada da crise. Ela vendia carne para você de gado. Isso aconteceu há uns 5 anos. Não lembro. E você comprava carne de gado e se descobriu, fizeram uma investigação na Irlanda de frigoríficos que forneciam carne para a Inglaterra e que nessa carne tinha 29% de carne de cavalo e não era gado. O DNA da carne mostrou que 29% era carne de cavalo. Ora, uma crise grave, porque eu vendia carne de gado para você e você consumia comendo carne de cavalo, que é proibido na Europa. Ora, a primeira coisa que o Serviço de Saúde fez é dizer: a carne de cavalo não faz mal. Há vários países que comem cavalo, carne de cavalo, não sem problema. Mas há um problema grave de ética. Esse é outro nível de crise que nós temos que estar atentos, que são as crises de ética, que é eu vender uma coisa, o consumidor comprar, e não é aquilo que ele comprou, não é verdadeiro aquilo. Então, o supermercado foi ao público e ele, olha como ele administrou a crise. Ele mandou uma carta para todos os clientes dele dizendo assim: eu fui vítima desses frigoríficos. Desculpem, eu vendi carne de gado para você que tinha 29% de DNA de cavalo. E a primeira coisa, se você tiver carne aí, eu vou indenizar você. Segundo lugar, isso nunca mais vai acontecer comigo, porque eu agora, toda a carne que eu comprar, eu vou mandar fazer um exame. Eu não vou acreditar mais nos frigoríficos, porque eu fui vítima, mas você tem razão em reclamar de mim, que eu devia ter cuidado melhor da minha crise. Ele foi humilde. Inteligente, exatamente. Tem a pessoa que eu ouvi, porque praticamente ele colocou na fala dele a fala da pessoa, porque é isso que a pessoa fala para ele. Exatamente. Então, a humildade é outra coisa que tem que estar presente. Quando eu errar, eu tenho que reconhecer que eu errei. Porque errar faz parte. A crise faz parte da natureza das organizações e as crises fazem parte da natureza das pessoas. Então, eu errei por culpa de alguém. Então, eu vou lá e peço desculpa e corrijo, indenizo as pessoas que foram vítimas da minha crise. É por aí. Perfeito, Fanny. A gente tem... tirando, vamos dizer assim, alguns perfis de pessoas, né, perversos, assim, com dolo, que joga alguma coisa na rede, né, quer se divertir olhando aquilo, a gente tira isso, vamos falar das pessoas comuns, não vou dizer normal, porque não existe ninguém normal, né? E como é que você vê, por exemplo, que a gente tem hoje a gente é colocada uma informação em rede, né, um pedaço dessa informação em rede, e de repente ela se viraliza, e de repente não é aquilo que é colocado.
né? A pessoa está mobilizando, tem praticamente uma guerra de comentários em rede, né? E, de repente, uma pessoa, pode até acontecer, né? Que aconteceu, acho que foi em Santos, uma pessoa foi linchada porque alguém achou que ela era a tal pessoa da foto que matava a criança, e ela foi linchada, e não, ela não tinha nada a ver com isso, né? Deu a entender que a pessoa fez maldade, e a população se revoltou, né? E filmou até ela sendo Sim, linchada. E eu lembro disso. ela não era a pessoa, mas a questão não foi o retrato falado que foi colocado em rede, sim alguém dizer que supostamente seria ela. Sim. Ó, Se você vê a falando, gestão então, disso, a gestão eu não sei nem se eu chamo de crise, mas a gestão dessa coisa horrenda pelas plataformas. você está falando, então, de informação falsa, né? Exatamente, Que boatos. circula nas redes sociais, as pessoas pegam e viralizam aquilo acreditando que é verdade. Bom, vamos Exatamente. começar pelo seguinte. A Edelman é a maior empresa, uma das maiores empresas de PR do mundo. Ela faz uma pesquisa todos os anos, fez agora em 2022, em maio, em 27 países, com 33 mil pessoas, sobre credibilidade e confiança. É baseado nisso que é a pesquisa dela. E no último dado que saiu agora, pesquisa de maio de 2022, as mídias sociais, as redes sociais, estão em último lugar de credibilidade no mundo. Estou falando de pesquisa mundial, e no Brasil não ficou diferente, não. Ela faz corte por países e divulga a pesquisa mundial e por países. As mídias sociais perderam credibilidade na pandemia exatamente pelo que você está falando, pela rapidez de precipitação em divulgar informações que, vamos falar a palavra certa, o que significa fake news? Fake news, eu tenho um capítulo no meu livro, Gestão de Crises e Comunicação, o último capítulo eu incluí na terceira edição que saiu em 2019, só sobre fake news. E as fake news não são nada mais, nada menos do que notícias falsas. Boatos, né? A gente fala disso de especulação, boatos, e aí tem gente que me pergunta assim, se tem lei. O boato não é notícia. O boato não é notícia. Então, nós estamos falando disso. Isso é uma ameaça grave hoje à credibilidade das instituições. Empresas que aparecem, o nome dela, em informações divulgadas por clientes ou influencers, né, que hoje estão aparecendo muito nas mídias sociais, ou por qualquer pessoa, e a empresa aparece com informação que é falsa, ela tem a obrigação de ter um serviço de monitoramento que capture isso e imediatamente ela desminta isso. Por que ela tem que desmentir? Porque a imagem dela está em jogo ali. Se ela não desmentir, aquilo vira verdade, entre aspas, né? É uma informação falsa que passa a circular e toma, vamos dizer assim, corpo de verdade. Isso é muito triste, muito lamentável que a gente viva hoje nesse clima de informação. Para vocês terem uma ideia, uma pesquisa do MIT, que você citou aí no primeiro bloco, né? Uma pesquisa feita pelo MIT, ele constatou que a informação falsa tem 70% mais probabilidade de ser disseminada, de bombar nas redes, como se diz popularmente, do que a informação correta. Por quê? Porque ela desperta curiosidade, ela chama atenção, e é uma informação falsa. Olha como é lamentável. Então, as empresas hoje, já que nós estamos falando para empresas que têm intenção de ser séria, não importa se elas sejam da área policial ou não, principalmente na área de segurança, nós estamos falando para esse público principalmente, ela tem a obrigação de monitorar as informações que saem e que essa informação, se tiver algum problema de fake news, de falsidade, ele tem que intervir imediatamente, porque isso não é crise ainda. Não é crise. Eu vou falar uma coisa aqui que vocês deveriam gravar, que é o seguinte: não é porque algo se tornou viral que eu tenho uma crise. Não. Eu não tenho uma crise ainda. Algo se tornou viral e eu vou, então, monitorar isso, ver se isso é verdade. Se não for, eu imediatamente tenho que intervir, para que não se torne uma crise. Então, o fato de a internet bombar com algo que diz respeito a mim não é uma crise ainda.
mas eu tenho que consertar isso, tenho que intervir. Então, voltando, nós temos que acompanhar. Hoje nós temos essa realidade das redes sociais, que não são levadas a sérias, né? Não adianta, eu vou repetir aqui, não adianta eu me revoltar contra a mídia tradicional, mas é nela que nós vamos ver e buscar a informação se está correta ou não. E eu vou dar exemplo pessoal. Eu vejo uma informação nas redes sociais sobre algo que aconteceu nos Estados Unidos. Eu vou no site do New York Times, vou no site do Washington Post. Se ele não deu aquela notícia, se ele não confirmou, eu não embarco nessa canoa. Falo sinceramente para vocês, porque eu tenho que confirmar num veículo que tenha credibilidade, como é o caso do New York Times. E faço a mesma coisa no Brasil. Primeiro eu vou confirmar. Isso na mídia tradicional. Que ela se mantém com a credibilidade alta ainda nessa pesquisa que eu citei da Edelman. Ainda tem. As mídias sociais estão no fundo do poço. Se a gente tivesse, vou dar um exemplo, um aplicativo que você instalasse e ele apontasse para você, ó, isso que você está acessando é fake news. Isso que você está acessando é fake news. Uma coisa, um filtro, né? O problema é que a pessoa não faz essa consulta, ela não tem tempo de fazer essa consulta. E a fake news, o boato, a fofoca, especulação, é uma coisa que foi feito praticamente para confundir a pessoa, ou de um assunto que ela quer lançar, ou do que já foi lançado. Tá? E, então, aquilo consome mais a curiosidade. Isso. Nós estamos falando, Karine, de um ativo muito precioso que se chama informação. Exatamente. A gente falar notícia falsa, ele tem um problema, um erro conceitual de semântica aí, porque a notícia deveria sempre ser verdadeira. Exatamente. Quando nós aprendemos lá no curso de comunicação, né, o que é notícia? É um fato que aconteceu e que é contado por alguém. Por isso que o jornal, a televisão, os veículos de comunicação perseguem e contratam jornalistas profissionais para ir apurar, porque eu forme, né, os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, eles vão lá ler e acreditam que aquilo é verdade. Porque quem chancela isso é o veículo, a marca que está por trás disso. Sim. Ora, quando alguém espalha informação falsa, isso não é notícia, gente. Isso é uma informação que é uma informação falsa e que ela tem um prejuízo muito grande às pessoas e às organizações. Exatamente. Então, me perguntaram, inclusive, qual é a penalidade e a lei de fake news. Eu falei que não existe lei de fake news, porque fake news, boato, mentira, quer dizer, a gente está falando unicamente de uma mentira, uma dúvida implantada na pessoa. A penalidade é onde tem impacto e o dano. Então, se a fake news foi de saúde, sim, a penalidade é um quesito saúde. Se ela foi financeira, ela é financeira e onde teve extensão de dano. Exatamente. Então, assim, não existe lei de fake news, não tem penalidade direta, é onde o impacto foi onde não houve impacto. E é importante, gente, nós nos lembrarmos que o Donald Trump, né, que está agora envolvido num baita escândalo lá pela invasão do Capitólio, que possivelmente ele será denunciado, né, pelas autoridades americanas, porque os crimes que aparecem ali são muito grandes. O Donald Trump, ele se defendia, quando era acusado de alguma coisa, dizendo que era fake news, porque ele mesmo foi um dos que contribuiu para mistificar a ideia de que fake news, as notícias negativas, não tem valor. Ele tentava desconstruir verdades, desconstruir acusações contra ele, dizendo que era, não, isso é fake news, a mídia só publica fake news. Essa é uma maneira de você descaracterizar aquele fato que é verdadeiro, que estão acusando a empresa, a sua empresa, e você vai dizer que é fake news. Não pega mais isso. Porque as pessoas já estão entendendo e fazendo um filtro, que foi o que a Karina se referiu. O filtro ele é necessário para eu limpar o que é lixo e ficar com o que é verdadeiro. E eu aprender a fazer isso, fazendo checagem, conferindo o que é verdadeiro e o que não é. E a minha empresa, a minha organização, a sua organização, tem a obrigação de fazer isso no dia a dia, para não ser vítima disso. Essa é uma obrigação que nós temos. Exatamente.
cabe à pessoa também, que a pessoa está esperando tudo de todos, né? Mas ela tem que ter esse exercício, igual o exercício de segurança, né? As camadas de segurança você tem que colocar no computador de informação. De Sim, repente, você está compartilhando coisa que não é. A mídia tradicional está tão preocupada com isso, Karina, que ela criou, o Estado de São Paulo tem, a Globo tem, no Brasil, no caso, e outros países fizeram isso também, eles têm uma área de fact-checks, ou check facts, fact-checks, porque ela tem que checar se aquele fato é verdadeiro, porque ela escuta a notícia lá, que não é notícia, a informação, cai lá na redação, e aí alguém diz assim, mas é verdade isso? É verdadeiro isso? Ele disse isso mesmo? Ou é fake news? E ele vai, então, ter uma área que checa antes de ser publicado. Por isso que, quando você for conferir alguma coisa, vá nos sites tradicionais. Exatamente, é o que eu ia falar agora. Você quer conferir a origem da notícia? Vá ao site. Vá ao sites oficiais. Exatamente. Para ver se aquilo foi publicado. Se não foi publicado, desconfie da informação que você recebeu. Não passe adiante. Isso é triste no sentido, Flori, porque assim, você tem esse cenário, e assim, o jornalismo ele foi feito exatamente para cobrar, principalmente a gente tem exemplo da área policial, quando é um crime muito chocante, hediondo, o jornalismo ele é essencial para cobrar que se resolva. Então, se você coloca em dúvida alguns jornais, que às vezes publicam uma situação que alguns oficiais não publicaram, aquele jornal que realmente está publicando uma situação que os outros foram até coagidos a não publicar, assim, quem está do outro lado recebendo a notícia ou indo atrás da notícia não sabe para onde vai. Por isso que assim, é medonho fazer isso. Até porque, Karina, hoje existe o senso da urgência, dizem que não existe mais real time, né? Que o mundo todo hoje vive, não existe mais aquele gap, ou aquela bonificação de distância entre o fato e a divulgação do fato. Antes, levava um tempo para apurar. Eu tenho até uma informação que eu passo nas minhas palestras, que antes nós tínhamos 24 horas para apurar uma informação, hoje você tem 24 minutos. Eu diria que é menos de 24 minutos, para que a chamada seja dada sobre o fato. Né? E aí, o que acontece? Não há apuração, e você embarca nisso na hora. Isso aconteceu, por exemplo, lá com aquele acidente de avião do Eduardo, né? o candidato a presidente, Eduardo Campos, que o avião caiu e saiu que a família dele tinha morrido, as primeiras informações. Eu estava no Twitter, checando na hora, eu estava ao vivo no Twitter, acompanhando isso, e fui checar informações que não batiam algumas. Uma que a esposa dele estava no avião. As pessoas não sabem e começam a divulgar, e às vezes pode matar uma pessoa até do coração. Exatamente. Uma informação que é equivocada, como aconteceu aí também com a cantora Marília, né? Sim. Que caiu o avião, o helicóptero, né? E acabou saindo informações desencontradas que a empresa, depois, a empresa dela teve que negar. Teve que negar porque a empresa desmentiu a morte dela, quando já estava confirmada. Então, ela teve que depois se penitenciar, reconhecer que errou e tal, que a informação chegou equivocada. Então, esse é o mundo que nós estamos vivendo hoje. Essa pressa da informação, ela tem que ter muito cuidado, que há uma necessidade que as empresas têm, que as pessoas têm, de dar informação correndo nas redes sociais. As redes sociais, volto a dizer, elas têm que ser checadas, toda a informação tem que checar, para que as pessoas que trabalham aí, o teu universo de ouvintes, de leitores, que trabalhem principalmente com segurança da informação, não entrem nessa síndrome que eu chamo das redes sociais. Tony, você falou, até para a gente encerrar esse bloco aqui, você falou sobre pressa da informação. Vamos analisando esse acidente, por exemplo, infeliz acidente da cantora. A gente tem, antes da própria da assessora, da família, da empresária, enfim, das pessoas que circulam ali o meio profissional da cantora, saberem, ter a certeza que ela tinha morrido e dar a nota, em função do celular,
de filmagens, da facilidade de você se postar em rede, muita coisa já se sabia, estava circulando, né? E a própria, esse público, essas pessoas que circulavam ali no meio profissional dela, não teve acesso pelo público. Sim, sim. Como é que você vê essa situação de esse celular que não sai do corpo, ele está em tudo, entendeu? Ali, a nível de informação, eu vi que teve um erro de se deixar filmar coisas que não deveriam, Sim. sim, pela polícia, sim, local, bombeiro, e guardar, fazer uma apuração e depois fazer a publicação oficial, porque a gente está falando de uma morte, uma Sim. pessoa que causa impacto, e nem que fosse uma pessoa comum, num acidente grave. Então, tem coisa que as pessoas que estão do outro lado operacional têm que tomar cuidado. Sim, mas isso aí, olha, é uma coisa quase hoje é inadministrável. Por quê? Acontece um acidente, as pessoas que estão no celular já começam a filmar. De novo, a estupidez humana. A gente está falando Eu vou falar sobre uma crise, rapidamente, para vocês verem como o CEO hoje, a diretoria, tem que estar preparada para situações como essa. Uma crise grave da United Airlines, que aconteceu, em que um voo lá nos Estados Unidos, um voo dentro dos Estados Unidos, o avião estava lotado e a United precisou, com urgência, de 2 lugares. E ela perguntou para os passageiros se alguém poderia sair, inclusive ela dando um bônus, né, que normalmente a empresa até paga para a pessoa sair e liberar 2 lugares que ela precisava para colocar comissários. E ninguém aceitou. Não, todo mundo ficou sentado. O que a United fez? Parece que constava no regulamento dela que, quando acontecesse isso, se ela tivesse urgência de deslocar um piloto, um chefe de comissário, ela sortear, e o passageiro, o Forne, a Karina, sorteado, dizia, olha, você foi sorteado, vai ter que sair do voo. E o passageiro, era um médico, se negou a sair do voo. O que a United, os comissários, junto com a polícia do aeroporto, fizeram? Tiraram o passageiro à força. Ele saiu do avião, literalmente, como se fosse você arrastasse um animal. Ele gritando, um grito que parecia um porco na hora que você vai matar um porco, eu não sei se alguém já viu, eu já vi. Infelizmente, já muito. Carne. Então, o passageiro gritava e os policiais tiravam arrastado ele pelo avião. Naturalmente que todos os passageiros filmaram isso e jogaram nas redes, o avião estava em solo. Entende o que quiser, né? E aí, o CEO da empresa ficou sabendo da crise grave pelo celular de passageiros. Porque não deu tempo da pessoa falar, não deu tempo. Essa crise grave deu um prejuízo monumental para a United. Esse cidadão era um médico, ele não ficou satisfeito, ele voltou para o avião, minutos depois, com um corte na cabeça, sangue escorrendo pelo rosto. Olha a cena cinematográfica. Acabou, quer dizer, eu não vou entrar no detalhe da crise, mas nós estamos falando de pessoas que filmam a tua crise e jogam no ar, já está no ar. Então, qual é o remédio para isso? Eu estar preparado para situações que eu não tenho controle, que eu não consigo segurar uma pessoa lá no shopping, dentro do shopping, filmando um segurança do shopping sendo violento, ou dentro do supermercado, como aconteceu em Porto Alegre, matando um cliente, porque eles estavam matando o cliente. Sim. Chutes e socos. Mataram um cliente dentro do supermercado Carrefour, em Porto Alegre. E aí, o CEO do Carrefour, lá em Paris, teve que se pronunciar. Uma crise internacional, porque era uma multinacional, que aconteceu numa unidade nos arrabaldes de Porto Alegre. Então, hoje, toda crise... Não existe mais crises locais, toda crise é global. Não existe crise locais. Interessante essa frase. As toda crises crise é global exatamente por causa da internet, né? Por causa da disseminação da informação. Você hoje está no mundo, você está na rede. A tua crise vai para a rede mundial, como foi a da United, que eu fiquei sabendo minutos depois. Então, nós estamos vivendo esse mundo hoje em que todo mundo tem um aparelho e todo mundo virou um jornalista, cara. Ele é um jornalista, ele é um jornalista que filma. Investigativo, né? E ele publica e ainda ele coloca áudio. Ele fala sobre o fato e conta. E você tem que intervir nisso. Você tem que estar preparado para intervir nisso rapidamente. É só isso que eu posso dizer. Exatamente. Porém, eu queria fazer uma pergunta.
deepfake. Você tem conhecimento de deepfake? Exatamente. Isso é um fato novo que está acontecendo, muito ameaçador, inclusive. Porque antigamente você tinha uma notícia que possivelmente, né, era falsa. Agora, só explicando para quem não sabe o que é a deepfake, é uma falsificação de áudio e de vídeo, ou de áudio dentro de um vídeo, em que se coloca palavras na boca de uma pessoa. De outra pessoa. Filmada ou uma pronúncia, você consegue manipular até a boca daquele vídeo, né, para sugerir que aquela fala existiu. E você dispara isso num celular que a pessoa está com pressa para olhar, ela acha que aquela fala, aquele vídeo existe, como foi, acho que foi do Obama, foi o primeiro. E, geralmente, são coisas que uma pessoa não diria. Esses dias Aconteceu com o Obama, sim. eu recebi de um e falei, olha, isso que foi essa fala é um pouco insana, então verifica se não é deepfake. Eu tive que explicar para a pessoa o que era, né? Porque num processo, se ela fosse processada, por exemplo, foi induzida ao erro, porque ela não tem conhecimento, mas prejudica pessoas. Então tem que tomar cuidado. Não, claro, as pessoas estão indo para a justiça, mas até chegar lá, aí tem o perigo de você pegar uma deepfake e multiplicar. E outra coisa importante, quem multiplica também é exatamente, está participando do crime, né? Porque geralmente quem processa por dano vai na origem do crime, mas se ela quiser processar quem compartilhou também, se aquele parte daquele compartilhamento trouxe dano, porque senão exatamente. Ela pode. Então, tomar cuidado quando for compartilhar mentira. E outra coisa, não adianta tirar da rede, apagar, porque hoje a tecnologia vai lá e ela recupera aquilo, e alguém já fez um print daquilo e você já está lá acusado por causa daquele fato que você multiplicou. Então, e principalmente com temas altamente explosivos, que é racismo, homofobia, o problema de xenofobia, que agora está muito em moda por causa a quantidade de imigrantes, de imigração que está ocorrendo no mundo. Então, tudo isso, nessa área, está havendo muito problema, e a deepfake é uma grande ameaça que apareceu nos últimos tempos aí, e que as pessoas têm que estar atentas a isso. Exatamente. Rony, eu agradeço muito a sua participação, a gente fez praticamente 2 assuntos em um, porque desinteligência, a gente tem aí, a nível criminal, mentes que manipulam pessoas em rede. Né? A fake news é uma delas. Fake news, vírgula. Né? Eu coloco como boato, porque como você falou, você não sabe se ela é falsa. Então, a gente tem uma situação de implantar notícia falsa para confundir pessoas ou distrair para outro foco. Né? De repente, tem uma notícia de crise grave, aí vem um boato, essa pessoa foi encontrada traindo a sua esposa. Aí você vai olhar para aquilo e esquece do grave. Exatamente. Isso sempre acontece. Ou a pessoa está em ascensão, vem um concorrente e faz isso, seja político, de marca e tal. Né? E a gente tem a questão de realmente de uma notícia, né, em que uma opinião é diferente da outra, já se coloca num outro terceiro site que aquilo é uma fake news. É diferente de discordar. É diferente de você discordar de uma pessoa. Sim. As pessoas, eu gosto muito da palavra desconstrução, né? As pessoas às vezes querem desconstruir uma frase de alguém, de um político, principalmente na área política, e ele vem com a desconstrução usando elementos que não batem, entendeu? Então, hoje, nós, na verdade, nós deveríamos nos transformar com pessoas que tenham, e eu acho que com o tempo vai ter que ter na universidade uma disciplina, um semestre sobre isso, para as pessoas aprenderem, inclusive, a ler notícia e saber o que está por trás daquela notícia, interpretar aquilo. Essa desconstrução é importante, por quê? Porque aí eu vou ver que aquilo é verdade, ou então se aquilo é mentira, para eu não embarcar em canoas furadas, como a gente diz popularmente. Só fazendo parênteses, mandar um beijo pessoal da Universidade de Campos Sales, a gente estava falando exatamente disso ontem. Antigamente, acho que no primário, você tinha aulas de oratória, de interpretação de questões. Então, isso faz uma falta grande a nível de desinteligência, porque você não entende totalmente uma coisa contrária, o outro já não sabe muito escrever.
e a pessoa já não sabe interpretar. Por exemplo... É briga de vizinho, a gente está falando a nível é briga de vizinho, praticamente briga de vizinho, que é o que mais tem. Não, hoje está se discutindo muito, por exemplo, e saiu um artigo muito bom, acho que foi no Estado de São Paulo, no jornal, sobre liberdade de expressão. Ah, não, mas eu estou exercendo a minha liberdade de expressão. Espera aí. Ela só viu uma parte da lei, né? A liberdade de expressão, ela tem um limite. Sim. Você não pode ofender alguém ou discutir. E há temas que não é para discutir assim abertamente nas redes sociais. Sim. São temas que dizem respeito ao entendimento, por exemplo, o caso da religião, que é outro item que eu esqueci de falar naquela lista, né? Racismo, etc. Religião é outra coisa, que é um tema muito delicado para você discutir nas redes sociais. E chamar um outro de ateu, chamar que ele é fanático, chamar que a religião é que está levando ele para isso. Como é que você sabe? Você entende disso? E as pessoas ficam falando, como se fosse entendido no assunto. Né? O que há de especialista hoje, né? Nossa, especialista de nada. Está cheio nas redes sociais, estão cheios. Eu vejo um exemplo, alguns canais, não vou falar nome, vários, virou moda ter podcast, e um canal que fala de crimes. Então, a pessoa se diz especialista, não é que se diz, ela pode ter um canal, sim, para ela dar opinião de um crime, de alguma coisa que foi... Só que ela dá opinião juntando com a questão técnica, ela mexe com a mente de quem está ouvindo e tendencia aquela notícia do crime. Né? Eu peguei o caso da Charlene Watts, eu estou estudando, então eu peguei vários canais, então cada pessoa de cada canal fala do caso de um jeito. Sim. E ele fica do jeito que a pessoa quer dar a notícia, que geralmente tem uma tendência a acreditar nisso e aquilo, a gente tem também isso em rede. Isso a pessoa tem que aprender, porque ela está sendo manipulada, né? Exatamente. Então, nós não podemos nos deixar de nos manipular, principalmente quem for gestor. O gestor de qualquer área, não importa o tamanho da organização. Pode ser, ele tem uma empresa de internet, ele tem uma empresa como uma que eu fiquei sabendo aqui, que faz a intermediação de passaportes para você encaminhar o seu passaporte para tirar o passaporte, para tirar visto. Ele não pode se deixar manipular, é uma empresa pequenininha e tal, mas ele tem que cuidar para que a empresa dele esteja lá nas redes sociais falando só o que é verdade. Eu acho que a fonte do que você fala deveria ser obrigatória na internet. Sim, exatamente. Você vai falar de, por exemplo, eu sempre coloco fonte. Você vai falar de um crime, então põe o processo, inquérito policial. Porque aí você dá a chance da pessoa ver e dar opinião. Então você dê a sua opinião. Exatamente. Né? Forni, eu vou encerrar aqui, eu queria que você deixasse um recado, né, para as plataformas de rede social, no sentido de desinteligência. Que recado você daria para essas plataformas? Primeira coisa é o seguinte, eu tenho uma frase que eu usei numa palestra, e um amigo meu resolveu fazer até um banner, que dá para fazer até um banner bem bonito, com a figura que usou, a imagem, a estampa, que é o seguinte: a pressa não é, nas crises, a pressa não é inimiga da perfeição. Nós vivemos num mundo hoje em que você tem que estar permanentemente ligado nos temas que dizem respeito ao teu negócio, ao teu trabalho, ao que você faz. E isso implica em você monitorar, você cuidar, porque as crises estão chegando via mídia. A mídia se tornou uma fonte hoje de crise nas organizações. E quando eu falo mídia, eu falo qualquer tipo de mídia, porque alguns estão achando que mídia é só o jornal ou a televisão, o rádio. Não, mídia, hoje nós temos várias mídias. Um influencer hoje está impactando, pode impactar a tua imagem de uma forma tão grave que você tem que se reposicionar no mercado. E eu tenho vários exemplos, não vai dar tempo de falar aqui, que o influencer foi lá e detonou a tua imagem por uma informação equivocada que ele tinha. Então, isso hoje, nesse aspecto da desinteligência, você tem que estar monitoramento. A palavra-chave é monitoramento. Para que eu não tenha crise, para evitar a crise. Exatamente. Forni, eu agradeço a sua participação. Eu queria que você, para a gente encerrar, você falasse do seu livro
Gestão de Comunicação e Crise, inclusive eu tenho aqui, lindo, maravilhoso, né? A gente vai colocar a capa dele aí agora. Quando foi o lançamento? Rapidinho. Faz um resumo do seu livro para a gente. Sim, rapidinho. Quando eu cheguei lá em 2011, 12, com um vasto capital, chamo é um capital intelectual sobre crise, pesquisas, eventos, cursos que eu fiz, os meus amigos me cobravam muito colocar tudo isso no papel, embora eu tivesse um site já, onde eu escrevia desde 2008, eu tenho um site, comunicaçãoecrise.com, onde eu escrevo sobre gestão de crise. Por exemplo, a tragédia de Santa Maria voltou à baila agora com ontem a anulação do júri que condenou 4 pessoas que estariam envolvidas naquele crime que matou 242 pessoas, a maioria jovens, que estavam dentro daquela boate. E aí lá eu já falava, em 2013, sobre a crise de Santa Maria. Mas aí eles me cobravam, então eu resolvi escrever, colocar tudo isso, construindo um livro que eu publiquei em 2013, a primeira edição. Depois, em 2015, eu fiz a segunda edição, porque as crises evoluem, a literatura evolui. E eu atualizei em 2015, muito pouca coisa em 2015, e aí em 2019, né, fiz a terceira edição, que está hoje nas livrarias e na internet. Qualquer livraria boa da internet tem o livro com desconto, inclusive, Gestão de Crises e Comunicação. Eu dou dicas sobre como fazer a gestão de crise e tem 2 partes que falam só sobre comunicação. Para quem gosta do tema, é o último livro em português que fala sobre como fazer gestão de crise. Felizmente, para mim, não tem ainda nenhum livro atualizado, nem em Portugal, porque eu tenho pessoas de Portugal que pedem um livro e recomendam o livro e usam o livro, que trata do tema gestão de crise. Está à disposição de vocês, aí nas livrarias, e se alguém tiver problema para conseguir comprar, e pode me mandar um e-mail que eu mando entregar na casa da pessoa o livro, entendeu? Não tem problema nenhum, pode ir no meu e-mail, que vai estar aí nas indicações feitas, né, pelo teu site, e aí a gente está à disposição, inclusive na internet também, para perguntas eventuais dos teus, as pessoas, dos teus ouvintes, dos teus telespectadores. Foni, eu agradeço essa, praticamente, quase aula aberta, né? Você dividisse quase mais de, 30, 40 anos aí trabalhando com crise, né? Você que é o mestre e o papa no país em gestão de crise, já enfrentou diversas crises, já apoiou, já deu consultoria de diversas crises aí, e eu vou encerrar esse bloco, está sempre convidado a participar do programa, Foni. Prazer trocar informações aqui contigo nessa manhã aqui. Tá, um bom dia para todos. Obrigada, Foni. Vou encerrar aqui.